Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de forragicultura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre produção e utilização de feno. Primeiro pessoal, precisamos entender alguns conceitos. Então, feno é o alimento conservado obtido após a desidratação da forragem, reduzindo seu conteúdo de umidade de forma a preservar o valor nutritivo. Ou seja, é quando você desidrata, quando você seca o alimento nessa forragem, você conserva ela por meio de secagem, por meio da desidratação, redução dessa umidade e mantendo o máximo possível do valor nutritivo dessa planta. E fenação é o conjunto de operações que tem por finalidade a remoção da umidade da forragem para transformá-la em feno. Então, fenação é produzir feno. São todos os passos que a gente vai ver de agora em diante para produzir e depois, posteriormente, poder utilizar o feno. E a importância da utilização do feno? Então, primeiramente, que ele pode ser armazenado por longos períodos com pequenas alterações no seu valor nutritivo. E aqui eu já trago um lembrete, uma atenção de que a qualidade desse feno, ao passo que ele vai ser conservado posteriormente, vai depender da qualidade dessa forragem que você está fenando, tá certo? Uma forragem de boa qualidade, de bom valor nutritivo e todo o processo de fenação sendo feito corretamente, inclusive o processo de armazenagem desse feno sendo feito corretamente, livre de umidade, tá certo? Livre das intempéries climáticas e tudo, fazendo todos os passo a passo direitinho, isso vai dar a qualidade desse feno, e ele poderá ser armazenado por longos períodos com poucas alterações no seu valor nutritivo, tá certo? Naturalmente pode ocorrer uma pequena perda do valor nutritivo da qualidade desse feno, desse alimento conservado, mas isso tudo vai ser influenciado pela qualidade da planta forrageira e esse espaço que a gente vai tomar na fenação, todos os cuidados que a gente vai ter na fenação. Podemos também fazer a utilização de várias espécies forrageiras para serem fenadas, desde leguminosas até mesmo e principalmente as gramíneas, tá certo? Então assim, é um processo de conservação que você utiliza várias plantas, como é que a gente utiliza mais? É quando tem um excedente dessa forragem na nossa propriedade. Então assim, se você tem lá alguma espécie leguminosa e tem um excedente bom e ela tem as características de planta forrageira para ser fenada, ela apresenta maior, a gente vê essas maiores características em gramíneas, mas algumas leguminosas a gente também consegue fenar. A gente aproveita e faz a fenação dela também, tá certo? Então você vê que é uma forma bem versátil de você utilizar a fenação, porque ela vai dar esse aporte de você poder utilizar várias espécies forrageiras e isso atribui um grande valor a esse processo de conservação de forragem. Aumenta a produção de forragem por área, ou seja, você ali, como a gente falou da capineira, na aula de capineira, você vai ter uma área para a produção de uma forragem só para a fenação, ou você pode até fazer assim uma área de produção para feno e para a produção animal, para o pastejo direto. Mas quando você faz a divisão dos piquetes, dependendo do tempo, de quantos piquetes você tiver e do tempo que os animais vão voltar para pastejar naquele local, quando ele se passa já do período de entrada, da altura de entrada, você já pode utilizar e cortar esse excedente, fazer o corte e aproveitar para não perder essa forragem, você conserva ela como feno. Então você acaba produzindo mais forragem na área, aproveitando melhor a área e sempre tendo alimento disponível com qualidade para os seus animais, principalmente nas épocas de estiagem, quando diminui a concentração de alimento para os animais, devido à falta de chuva. Então você consegue aumentar a produção de forragem e manter seus animais nutridos a maior parte do tempo. Pode ser utilizado em grande, média e pequena escala, ou seja, não é só grandes produtores que vão conseguir fazer a fenação, que vão conseguir produzir feno. Não precisa ser um médio produtor, pequenos produtores também conseguem. Então isso aqui vai ser tudo dependendo da sua disposição, da sua disponibilidade de forragem, da sua disponibilidade também de mão de obra, de capacidade de trabalho nos passos da fenação e principalmente depois a sua capacidade de armazenagem desse feno, porque não adianta nada também você fazer o corte de uma grande área, fazer todo o processo de fenação, de secagem, de desidratação desse capim, dessa forragem, ou dessa leguminosa, e depois você não conseguir armazenar.
Então assim, você tem que planejar direitinho, mas isso pode ser feito por pequenos, por médios, por grandes, e mesmo independente de qual for o porte ou o sistema produtivo, você pode também optar por fenar uma pequena quantidade, uma média ou uma grande quantidade de feno. Pode ser colhido, armazenado e fornecido aos animais manualmente ou no processo inteiramente mecanizado. Então isso aqui também está relacionado ao tipo de sistema de produção. Como eu falei, pode ser utilizado por pequenos produtores, fazer tudo manualmente, tá certo? E sem muita instalação, sem muito equipamento, sem muito maquinário, basicamente manualmente mesmo. Ou pode também ter o avanço com várias máquinas e tudo, dependendo do tamanho da área. Então isso aqui é uma coisa que vai ficar de acordo com a possibilidade do produtor e também do objetivo dele, né? Se ele quer também só produzir feno, a propriedade dele virou só uma produtora de feno, se ele quer também produzir para só alimentar os seus animais constantemente o ano inteiro, se ele quer só alimentar durante um período do ano, enfim. Pode atender o requerimento nutricional de diferentes categorias de animais. O feno ele pode ser utilizado desde animais jovens, né, bezerros, também nos casos de cordeiros, cabritos, né, dos ruminantes, bezerros bubalinos. Também pode ser oferecido com bastante segurança, e os animais também gostam bastante dos equídeos também. E isso independente se são jovens, se são adultos, se são idosos, tá certo? O feno é um alimento que ele vai atender diferentes categorias de animais e diferentes espécies de animais também. É uma coisa também importante lembrar que o feno ele não é só também utilizado como alimento, ele também pode ser utilizado como cama, tá certo? Principalmente em baias de cimento, baias de equídeos de cimento, também camas para aviários, para galinhas poedeiras, enfim, de suínos também. Em vários locais o feno pode ser utilizado, também ele pode ser utilizado como cama. E evita queda na produção animal, porque você vai estar sempre com um alimento disponível lá para os seus animais. Na época de estiagem, né, você tem aquela forragem conservada, e como a gente vê aqui que baixa pouquíssimo, né, dependendo de como você fazer da forragem de qualidade e do processo de fenação tudo corretamente, você vai perder pouco a qualidade nutricional, mas essa qualidade nutricional ela vai atender às exigências nutricionais desses animais. Então o ano inteiro você vai evitar que seus animais percam peso ou deixem de produzir leite, porque eles vão estar sendo suplementados com esse volumoso conservado que é o feno. E para fazermos o processo de fenação, né, para produzirmos fenos, a gente tem que utilizar plantas que tenham características ideais para isso. Então as características ideais de plantas para fenação são aquelas que primeiramente apresentem bom valor nutritivo, né, que tenham uma boa qualidade nutricional. Então isso aqui vai ser muito importante você escolher essa forragem, porque você já vai conservar ela depois, ela pode ter um decréscimo de sua qualidade nutricional, mas você tem que aproveitar e ter um melhor fornecimento do alimento de boa qualidade. Mas lembra, o valor nutritivo daquela planta não é só valor intrínseco, né, daquela planta, seja gramínea ou leguminosa, mas também de todo o cuidado envolvido na produção dessa planta. Então vem aqui a questão da fertilidade do solo, da irrigação, da quantidade de chuvas, do tempo, o período que ela vai ser cortada para a fenação, tá certo? Então nisso também envolve você saber essa qualidade nutritiva, vai depender desses aspectos intrínsecos e extrínsecos da planta. Uma elevada relação folha-caule. Então para fenar tem que ter mais folha do que caule, porque o caule é mais grosso, ele tem maior parte que com mais umidade, que não vai conseguir ressecar tanto, né, desidratar, e isso pode atrapalhar no processo de produção, de conservação desse feno, tá certo? Mas quanto mais folha, fica mais fácil ter essa desidratação e consequentemente esse feno ele vai ser produzido com maior qualidade, tá certo? Então, como até na foto aqui a gente já tem, uma das espécies mais recomendadas de gramíneas para a produção de feno são gramíneas do gênero Cynodon, tá? Então Cynodon dactylo, né, capim vaqueiro, Tifton 85, Coche Cross, tá certo? São os que são mais utilizados aí. Caules finos, né? Então, como eu falei também, tem que ter mais folha do que caule, e esse caule também tem que ser fino. Então, porque retém muita umidade, e isso é ruim para o processo de desidratação. A desidratação deve ser rápida e uniforme, tá? Então, sempre escolher os períodos
mais ensolarados, tá? Começar no início do dia, esse processo de fenação, ficar atento se vai ter virada de tempo, se vai chover ou não, se você tem que enleirar novamente aquele capim que ele estava solto, espalhado, ou aquela forragem, né, seja leguminosa também, que estava espalhado ali no campo e tudo. Então todo esse cuidado você tem que ter. Essa desidratação tem que ser rápida e uniforme nos passos que a gente vai ver posteriormente. Tá? Suportar cortes frequentes, ou seja, uma gramínea, né, ou uma leguminosa, que ela vai ter sempre aquela produção constantemente, né, e isso vai de gramínea para gramínea, de leguminosa para leguminosa, enfim, daquela planta forrageira, quantos cortes frequentes que ela vai aguentar, porque você está aqui produzindo feno, entendeu? Mesmo se seja um capim que os animais, ou uma gramínea, eu estou falando sempre mais relacionado à gramínea porque é o que mais frequentemente a gente fena. Mas a planta forrageira, seja ela para o pastejo em pé, né, o pastejo direto, seja ela para fenação, ela tem que suportar esse desafio de cortes frequentes. Mas lembra, para ela estar sempre produzindo assim, para ela não se exaurir também é importante ter toda essa fertilização, né? Você cuidar da fertilidade dela, que é a fertilidade do solo também, para ter esses nutrientes, para ela não se exaurir, né? Não exaurir o solo, não exaurir ela, e ela está sempre produzindo corretamente. Que produza bem, né? Então, para ela produzir corretamente, você tem que ter todo esse manejo correto, né? Tem plantas aí, variedades que produzem bastante, são mais indicadas, então isso é muito importante você observar isso também, né? E também temos que lembrar, né, do animal, a boa palatabilidade, então que os animais aceitem esse feno, né? Que eles gostem e tudo, porque já pensou, você faz esse trabalho todo de implantação da forragem, o processo de fenação, tá com feno pronto, vai fornecer aos animais, eles não quiserem, né? Às vezes por falta de costume daquele alimento, mas às vezes pela falta de palatabilidade. Então você vai ter que utilizar algum outro alimento junto, alguma ração, algum outro palatabilizante, enfim, que melhore essa mistura aí, e aí vai ficar até mais caro, né? Então tem que ser um alimento, né? Tem que ser uma forragem que seja palatável, e consequentemente esse feno vai ser palatável. E esse feno, essa palatabilidade também está influenciada com a qualidade desse feno, tá certo? Com a qualidade de sua conservação e tudo, porque um feno que ele não for bem desidratado, se ele não for conservado no ponto ideal, se ele for muito ressecado, os animais também podem achar ruim. Mas se for um feno também que tem umidade, ele vai mofar, ele vai ter fungos, e isso também tira o gosto, né? Aquele gosto saboroso, a palatabilidade do animal, e ainda corre o risco de trazer problemas para os animais, problemas de saúde, né? Como as micotoxinas, trazendo aí graves infecções gastrointestinais, reprodutivas, neurológicas, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então a boa palatabilidade está envolvida tanto com a própria espécie forrageira, mas todo o processo de conservação. Então você vê que as características ideais para uma planta ser fenada, ela tem as características intrínsecas à planta, extrínsecas ao manejo dessa planta e também ao manejo de fenação, ao processo de fenação. Com isso a gente vai ter um feno de qualidade, um feno que vai atender às nossas necessidades. Dentre os gêneros mais indicados para a produção de feno, temos as gramíneas do gênero Cynodon, como os cultivares capim bermuda, grama estrela, coste cross, gigs, tifton 85, capim vaqueiro, né? Principalmente as do gênero Cynodon e espécie Dactylon, tá certo? Então assim, as gramíneas do gênero Cynodon, elas são exigentes em solos férteis, então precisa de solos que sejam bem fertilizados, né, ou bem adubados, que você tenha esse cuidado, né, fazer a calagem, fazer a adubação correta para que esse solo tenha essa disposição, essa disponibilidade de nutrientes para ofertar essa planta, essas plantas que precisam desses solos férteis, tá certo? São plantas perenes, são plantas de crescimento prostrados, que fazem bom adensamento no terreno, né? Elas fazem boa formação do stand, e isso faz com que tenha poucos espaços descobertos no solo, tá certo? Então são plantas que elas aguentam esse desafio de vários cortes no ano, tá bom? Uma das coisas que seria um empecilho, né, que é uma coisa que dificulta um pouco o cultivo dessas plantas no nosso país, é porque a maioria delas são por propagação por mudas, tá certo, pessoal? Existe também propagação por semente, mas a gente vê que é em menor escala, principalmente
o capim vaqueiro aí, que tem é um exemplar que tem mais essa propagação via sementes aí, né? Foi desenvolvido, tem essa comercialização, mas em alguns locais do país também não tem sido muito boa a sua produção, né? A maioria mesmo é propagação por mudas, e é o que a gente vê que tem uma maior rentabilidade de produção, né? Falando de produção, a produção de matéria seca, então em média de 20 a 25 toneladas por hectare por ano, então tem uma grande produção de matéria seca, né? Com níveis de proteína bruta de 11 a 13%. Isso é uma média, tá? Dos gêneros Sidon. Tem umas cultivares que são mais produtivas, que são mais nutritivas, né? Tem um grau de proteína bruta maior, né? E são indicados para o pastejo direto e para o feno, tá certo? Então assim, para feno, porque ela tem aquelas características de planta ideal para ser fenada, né? Bastante a relação folha-caule é bem maior, né? Tem mais folhas do que caule, como os finos, tá certo? Aguenta o desafio dos cortes frequentes. Então assim, os mais indicados são essas gramíneas do gênero Cynodon. Então vamos para os processos da fenação, né? Como a gente já viu, a produção forrageira ela depende daquilo que a gente já falou, da escolha da planta forrageira ideal para essa produção de feno, que seria aquela que tenha características desejáveis como uma alta produção de folhas em relação ao como caules finos, tá certo? Tem a resistência a cortes frequentes, formação adequada do estande, que eu já falei no slide anterior, que é aquela questão dela fazer uma boa formação de pastagem, um bom adensamento, deixando poucas áreas descobertas de solo, tá? Com isso também a gente tem que lembrar da manutenção da fertilidade do solo, porque a gente vai estar fazendo esses cortes frequentes, ou seja, até pelo pastejo direto, dependendo de como você vai fazer, você vai ter aquele excedente ali, e você vai ter o pastejo direto e também vai fazer o corte excedente dessa gramínea, né? Então vai ter uma elevada extração de nutrientes, tem que estar sempre mantendo adubado esse solo, tá bom? Porque isso vai ter uma melhor rentabilidade dessa planta forrageira, né? Fazer o controle de plantas invasoras quando você precisa, quando em alguns locais tem-se a presença dessas plantas invasoras, então tem que ter um uso adequado do período de carência de herbicidas também, para não ter problemas. Alguns herbicidas podem ter problema também de intoxicação aos animais. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ter esse cuidado, essas boas práticas de manejo, tá certo? A identificação do estágio de maturação ideal para o corte. Lembra que a gente vai fazer o corte no estágio vegetativo e não reprodutivo, né? Quando está em propagação por sementes, tá certo? Então assim, porque quando ele já está no estágio reprodutivo, né? Ele está ali já mais velho, então já tem uma maior teores de fibra, de componentes que são indigeríveis, né? Que são componentes que não vai fazer tão bem aos animais, e também não vai estar tão nutrido como se fosse aquele capim que está no estado ideal, não tão novo, não tão velho, está ali na interseção desse período que seria o período ideal de maturação para o corte, né? Observar também, pessoal, além de todos esses cuidados com a planta, né, tem que também cuidado com o clima, né, ver a previsão climática. Então procurar dias mais quentes, né, mais ensolarados, que tenham menor predisposição a ter chuvas, porque isso aí às vezes pode até acabar estragando o seu processo de fenação, porque você vai fazer o corte, vai deixar a planta lá secando, desidratando. Se vir uma chuva, se não tiver o cuidado de fazer o revolvimento em leiras desse capim já cortado, ele pode ser lavado, né? Ele pode ser lixiviado também, ele pode perder isso ali, tá certo? Então pode perder esses nutrientes por lavagem, porque vai estar com a abertura dos estômatos e tudo. Enfim, tudo isso é muito importante que a gente tenha essa ciência, né? Tendo o planejamento para fazer o feno, tá certo? E aí o planejamento e dimensionamento também das áreas de corte. O que você vai cortar, você tem que planejar essa quantidade de corte no que você pode processar, né? No quanto você vai poder fazer esse manejo, essa fenação, para depois posteriormente também, se você tem local adequado, né, que vai suportar, vai ter essa capacidade de armazenamento do quanto você cortou e fenou, porque senão você vai perder forragem aí, né? Você vai estar cortando a tua, você até trabalha a tua e você não vai conseguir armazenar corretamente. Então tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser feito bem cuidadoso para que você não tenha nenhum problema no processo de fenação. Então, basicamente, temos 3 etapas fundamentais no processo de fenação, né? Que é o corte da planta forrageira, a desidratação ou secagem, que é quando a gente espalha
essa forragem no campo e deixar ela secar ao sol, né, desidratar. Vai consistir na desidratação da forragem com 65 a 85% de umidade, baixando para 10 a 20%. Quando chegar nesse ponto aqui, que vai estar ideal para o armazenamento. Então isso aqui, olha, são as 3 etapas fundamentais no processo de fenação. Então a gente já vê que são etapas simples, de certa forma rápida, né, e tem que ser uma coisa que ocorra de forma uniforme e rápida, e que você tem aqui pontos essenciais no processo de fenação, para cortar corretamente a planta forrageira, naquilo que a gente já falou do planejamento, no quanto você vai cortar, no quanto você vai poder processar e armazenar futuramente, né? Essa desidratação ou secagem, que ela seja adequada também, num período de boa luminosidade do sol, um dia quente, um dia que não tenha chuva, e o armazenamento na quantidade ideal, né? Que você conseguiu fenar ali, que você consiga armazenar de forma ideal, de forma segura no local, que esse feno não venha estragar, nem por excesso de umidade, tá certo? Nem também locais que você deixa o feno diretamente em contato com o solo, ou junto com paredes e tudo, porque isso pode predispor a ter a questão dessa geração de umidade, produção de fungos, né? E vai dar problemas que a gente já falou aí de micotoxinas, enfim. Isso vai trazer um prejuízo à qualidade desse feno. Então o corte, pessoal, dessa planta forrageira, que é o início do processo de fenação, né? Ele vai depender de características da propriedade, características do sistema de produção, o que você tem disponibilidade na sua propriedade, né? E a questão também do seu objetivo, qual a quantidade que você vai fazer esse corte, né? Como é que vai ser o dimensionamento, aquele planejamento que você fez. Então o corte vai depender dessas características, né? Ele pode ser manual, através de foice, de cutelo, de facão, enfim, qualquer material que manualmente você consiga fazer o corte dessa forragem, tá certo? Ou também mecânico, né? Em pequenas áreas, esse corte, principalmente manual assim, vai ser em pequenas áreas, tá? Ou mecânico também, que você pode utilizar essas motores costal, né, de segadeira de motor costal. Então você vai utilizar em pequenas áreas, tá certo? E aí, se for uma área maior, você pode utilizar essas cortadeiras, né, essas máquinas, implementos agrícolas próprios para fazer esse corte dessa gramínea, né, em áreas maiores acopladas ao trator, tá certo? Isso vai depender do tamanho que você vai utilizar na sua propriedade, né? Lembrar também que esse corte ele tem que ser feito nas primeiras horas da manhã, então ali logo após a saída do orvalho. É muito importante fazer esse corte aí para você aproveitar a maior intensidade e luminosidade, né, de calor do dia possível, tá certo? A quantidade cortada vai depender da capacidade de armazenamento, a gente já repetiu isso aqui várias vezes, então é importante esse planejamento, tá? O quanto você vai cortar. E importante, realizar os cortes em dias ensolarados, com pouca nebulosidade, baixa umidade relativa do ar e ocorrência de ventos e temperaturas elevadas, né? Para que isso? Porque assim, vai ajudar você nesse processo de secagem, de desidratação, tá bom? Vai evitar que tenha chuvas e estrague seu feno, né? Se for chuvas muito fortes, né? Bastante densas, demorando bastante tempo, ela pode estragar 100% do seu feno, né? Do processo de fenação. Com a baixa umidade relativa do ar, quanto menor essa umidade relativa do ar, mais fácil também esse processo de secagem e desidratação. Com a ocorrência de ventos também para ajudar na secagem, na diminuição dessa umidade e temperaturas elevadas também. Então é muito importante que esses fatores climáticos estejam presentes nesse dia do corte, tá? E realizar os cortes no período vegetativo da planta, tá? Não no período reprodutivo. Então quando a planta está ali não tão jovem, não tão madura, tá? Não tão mais velha, porque ali você vai pegar a parte mais nutritiva dessa planta e a planta ela vai estar num ponto ideal também para fazer esse processo de corte para a fenação. Quando a planta já está com floração, com sementes e tudo, isso aí já não é uma característica ideal de uma planta forrageira para a fenação, porque ela já vai ser menos nutritiva e vai ter também uma grande quantidade de como, né, como mais grosso, que vai ser mais difícil ser desidratado, ser secado. E é muito importante, a gente tem que lembrar da relação folha-caule, né? E é também pensando na nutrição da qualidade dessa planta forrageira. Então, sempre realizar os cortes no período vegetativo.
E aí vamos para o processo de secagem ou desidratação dessa forragem para ela virar o feno, né? Essa é a parte de um processo da fenação que tem que ter muito cuidado, porque as perdas podem ser elevadas nessa fase, entendeu? Perdas elevadas podem ocorrer. Então aqui a gente tem que utilizar ancinhos, afofadores e enleiradores, né? Dependendo de como você vai fazer, pode ser esse manual mesmo, mecanizado, né? Depende do tamanho da área, da quantidade de forragem que você tem, para você fazer a parte de revolvimento, enleiramento dessa forragem, tá certo? E espalhar bem a forragem para que ela fique mais fácil ser seca e desidratada, né? Para ter mais contato com o vento, para ter mais contato com o sol, tá bom? Uma opção também, você pode colocar a forragem sobre lona plástica preta. Isso até aumenta um pouco mais o calor e fica uma facilidade também de você tá manuseando, além de não sujar, né? Não contaminar com terra, se for num local, se você não estiver em cima realmente da sua pastagem ali, né? Da sua área, no seu campo de feno, tá certo? Você pode colocar ali que fica mais fácil também de você recolher depois esse feno. Então são divididos basicamente em 3 fases essa parte da secagem ou desidratação. A primeira fase normalmente a fase mais rápida, envolve intensa perda de água. Então ela perde bastante água porque os estômagos vão estar abertos, vão permanecer abertos por mais ou menos 2 a 3 horas após o corte. Nisso o teor de umidade, que se encontra em torno de 70 a 90% desta forragem, ele vai cair, ficando uma faixa média de 60 a 65%. Já na segunda fase, a perda de água ela é mais lenta. Então o teor de umidade, no qual se encontra em torno de 60 a 65%, ele vai cair para uma faixa de 45% de umidade. Nisso os estômagos já se encontram fechados, por isso que a perda de água ocorre mais lentamente, porque é via cuticular. E a terceira fase, né, já é o finalzinho da secagem e desidratação. Ela vai iniciar quando a planta já está com cerca de 45% de umidade. Só que aqui tem que ter muito cuidado, pessoal, muita atenção, que é o momento em que a planta é mais suscetível às condições climáticas, ou seja, é quando ocorrem, né, ela fica mais suscetível aos danos causados pelo processamento. Se aqui, por um acaso, foi um dia que choveu, logo nessa fase aqui, praticamente você perdeu todo o processo de fenação, tá? Porque ela vai estar mais quebradiça, o caule vai apresentar alto teor de umidade, ela não vai conseguir fazer essa desidratação final, tá? A perda de umidade vai ocorrer através da plasmólise celular, até atingir o ponto sem a continuação dos processos metabólicos da planta e de micro-organismos. Então aqui é um processo que tem que ser muito cuidado já ao finalzinho, tá? Evitar que venha a ocorrer esses danos climáticos aí, né? Se observou, chegou no final da terceira fase e não secou totalmente, né? Que a gente vai ver agora os pontos do feno. Então seria interessante você enleirar toda essa forragem que já está ali nesse processo de secagem, deixar passar a noite, no outro dia você deixar abrir de novo toda essa forragem para que tenha continuação do processo de secagem e desidratação. E aí, para a gente identificar o ponto certo do feno, tem 2 maneiras práticas, né? A técnica do vidro com sal e a técnica da torção. Também pode ser apenas por observação, mas isso tem que ter muita experiência para observar que o feno ele está adequado, né? Que ele já está no ponto certo. Então a técnica do vidro com sal consiste em você usar um frasco de boca larga com sal de cozinha para recuperação do sal sem grãos, né? Então o sal fino mesmo, entendeu? Porque se ele vir com grãos está indicando que tem umidade ali, né? Porque ele tá o sal ele puxa toda essa umidade, então se ele vir com grãos ali, ele formar esses grãos é porque ainda está com umidade, né? Então você deve picar a forragem, encher um vidro de boca larga, colocar uma colher de sal, né? Tampa, balança o vidro e vira de boca para baixo. Se recuperar o sal, o material está no ponto sem fardado. Já a técnica da torção é quando você pega amostras das leiras, né? Segura o feixe com as 2 mãos, pressionando entre o indicador e o polegar, e você vai torcer o feixe, né? Lembra quando a gente está lavando roupa que a gente torce a roupa, né? Torce lá a camisa para diminuir aquela quantidade de água, né? E você torce até parar de sair água, né? Até parar, diminuir bem aquela umidade, né? Para secar mais rápido. Então você vai fazer essa torção para observar esse feixe. Se esse feixe se romper, está mostrando que a secagem está muito severa, já passou do ponto. Se ele não se romper, mas verter seiva, né? Ainda começar a drenar a umidade ali, ele ainda está úmido, ainda tem que secar mais. Agora, se ele não se romper nem sair seiva, né? Você consegue torcer ele está ali macio e tudo, ele está seco, mas não está saindo seiva nem nada, mas também não quebrou, ele está no ponto bom para ser armazenado, ele já está pronto, tá bom?
E para nós armazenarmos, pode ser em sacos de sarrapilho, como aqui nessa imagem, né? Ou em galpões, isso que seja um local ventilado, livre de umidade, tá certo? Um local onde você coloca esses fenos sob estrados, que podem ficar em diversos locais no galpão. Tá vendo aqui na imagem também os estrados. Isso para não ter contato diretamente com o solo, né? Não sujar, também não ter o perigo de passar umidade, né? Então também ter cuidado com roedores nesses locais, ataque de pragas. E a questão do armazenamento, ele tem que estar no ponto ideal, porque armazenamento incorreto, né? Se ele tiver com muita umidade, ele pode predispor também a proliferação de fungos, tá certo? E também se você não colocar ele no tempo correto, ele não passou aquelas fases corretas de secagem e desidratação, ele pode ainda continuar aumentar essa temperatura devido a um teor de umidade que ele tenha, e isso pode chegar a ter até combustão, pegar fogo nesse armazenamento desse feno, nesse local onde está esse galpão onde está armazenado esse feno. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então o feno de qualidade, as características desejáveis dele é que ele tem a coloração verde, um cheiro agradável, tem uma boa quantidade de folhas, ausência de mofo e livre de impurezas, né? Então essa foto aqui em cima a gente observa um feno de qualidade, né? Esses 3 tabletes de feno de boa qualidade. E aqui a gente observa, ó, quando esse rapaz aqui está vendo esse feno aqui, ele uma característica mais amarronzada, mais escura, né? E os outros fenos aqui mostrando outras qualidades de feno. Então uma observação é que se a cor se aproximar mais do marrom, é sinal de umidade elevada. Então umidade elevada pode ter predisposição de fungos, né? Vai ter um mofo ali que pode dar vários problemas, como a gente falou, das questões das intoxicações por micotoxinas e tudo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Além de que vai ser um produto, né, que não vai ter aquela palatabilidade, aquele cheiro agradável, ele vai estragar mais rápido. Enfim, não é um produto de qualidade, tá bom? Então, pessoal, após todos esses passos que a gente viu, né, de produção e utilização do feno, né, ele pode ser muito bem utilizado para ruminantes. Aqui a gente vê ovinos e bovinos se alimentando de feno, né, durante o ano inteiro. Todas as categorias podem ser utilizadas, como também os equídeos também podem consumir o feno. E lembrando que não é só feno de gramíneas que nós produzimos, também produzimos feno de leguminosas, tá certo? Hoje no Brasil a gente produz feno de glicídia, de leucena, feno de alfafa, que é um dos mais excelentes aí para equídeos, bem palatável, eles gostam bastante, um alto valor nutritivo. Enfim, tem várias plantas aí que nós podemos fenar, e é uma característica muito boa de conservação de forragem, onde a gente vai manter um alimento de qualidade com pouca perda nutricional, né? Você vai aproveitar o excedente da forragem na sua propriedade, e os animais vão estar nutridos durante todo o período do ano. Espero ter contribuído com essa aula, tá certo? Encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!